Eu fiquei 6 meses trabalhando com eles. Eu só fui descobrir depois de 6 meses que eles eram marido e mulher. Eles usavam sobrenomes diferentes, né? E assim, eles durante o trabalho ali era um negócio super profissional. Pela primeira e única vez na minha vida, eu fui mandado embora de uma empresa, né? Porque eu não podia trabalhar lá. E eles falaram, tá bom, então você tinha 6 meses de não compete, você já estava 1 mês e meio aqui, 4 meses e meio você fica fora da empresa. A gente já tinha começado essa coisa, isso era 2012, a falar de machine learning. Porque quando a gente tinha essa questão das integrações ali, com todos os dados, a gente consumia volumes gigantescos de dados, então a gente começou a usar machine learning já, isso era 2012. E, obviamente, tive chefes ruins e acho que o que eu pude aprender com eles foi coisas para não fazer, né? Mas eu tive muita sorte de ter tido chefes muito bons. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fintech Makers. Eu sou o Fernando Castro, apresentador desse podcast. Um podcast que tem como principal missão bater um papo e contar as histórias dos makers das fintechs. Um papo de maker para maker, histórias simples, divertidas e aprofundadas aqui. E o episódio de hoje tem um título muito especial que resume muito bem essa conversa. Aprender primeiro e impactar depois. Porque impacto não nasce na pressa, ele nasce de repertório, estrada e escolhas conscientes. Hoje a conversa é com alguém que passou mais de 20 anos aprendendo, operando e liderando negócios no Brasil e no mundo, para depois usar tudo isso para resolver um problema estrutural do nosso país. Murilo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você conosco hoje. Obrigado, Fernando, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, dividir a minha história e poder impactar, continuar impactando aí outras pessoas que estejam aí trabalhando com fintechs. Antes de seguir com a conversa, eu queria abrir um espaço rápido. Aqui no Fintech Makers, a gente fala sobre aprendizado, construção e impacto real. E impacto só não acontece nos negócios. Ele também nasce quando o talento encontra oportunidade. Hoje a gente apoia um jovem piloto de kart chamado João Lucas, o Luquinha. Ele tem 11 anos e é um atleta autista com altas habilidades e já mostra uma maturidade impressionante na pista. No kartismo, ele transforma características que muito veem como limitação em vantagem competitiva. Apoiá-lo, Luquinha, é apoiar uma ideia simples, mas poderosa. Talento pode vir de qualquer lugar. Quando encontra uma oportunidade, vira impacto. Agora sim, vamos seguir com a conversa. Vamos lá. Murilo, quem é você? Quem é o Murilo fora do LinkedIn? Bom, Murilo é engenheiro de produção, eu tenho mestrado em vendas e marketing e hoje eu sou gerente geral da Juvo, mas principalmente eu sou um pai de família, sou casado há 22 anos, eu tenho 52 anos, tenho 2 filhos de 19 e 16 e eu venho de uma família de empreendedores, né? E interessante porque metade deu certo, metade não deu, né? Uma geração deu muito certo e outra geração nem tanto, né? Então, minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora, inovadora. Na época que ninguém falava disso, ela lançou um brechó, ela lançou uma editora. Ela, com sócios, fundou aquele conceito das Vejinhas, né? Daquelas revistas que vinham junto com a Veja, regionais. Mas ela não tinha muito tino comercial ali, os sócios enganaram ela lá, ela não teve muito sucesso. Já o pai dela, meu avô, ele era um coronel da aeronáutica militar, ele lutou na Segunda Guerra. Meu avô também lutou na Segunda Guerra. E ele foi depois fazer uma missão de paz no Congo belga e voltou com dinheiro, aplicou na bolsa, perdeu tudo, ele contava essa história na Mannesmann, né? E foi procurar um emprego, foi trabalhar no Banco Itaú. Ele era diretor de serviços gerais lá, ele tinha tudo que era do banco, que não era core ali do banco, né, o negócio principal. Pensa, caixa forte, limpeza, comida, tudo isso era com ele, né? E ele saiu de lá e foi montar uma empresa de alarmes para agências bancárias, que deu super certo, né? E foi bem no final da carreira dele, junto com alguns sócios ali, e essa foi a parte que deu certo, né? E quando eu olho para o meu avô ali do lado paterno, ele era um jornalista que foi deputado federal 4 mandatos. Ele era
da área ele pegava aquela região ali da Vila Maria, era o reduto eleitoral do Jânio, né? Naquela época, lá nos anos 60, e ele... Depois ele acabou tendo uma empresa de fotografia aérea, né? Ele fazia balonismo, e também se deu super bem. Ele teve a primeira agência de viagens do Brasil com o número IATA, né? E o meu pai é um cara super detalhista, é um artista, né? Um arquiteto, que resolveu empreender. Por uma curiosidade, quando eu nasci, eu lembro que, essa história me contaram depois, meu pai ele era contra a gente ir para a escola. Tinha um livro na época, Sociedade Sem Escolas, eu não lembro quem que era o autor. E meus pais eram, assim, hoje a gente via como pessoas muito alternativas, né? Eu nasci num apartamento onde não existiam móveis, eram só tatames ali, né? Era tudo diferente. Eu fiquei meses sem ter um nome, porque meu pai não conseguia me registrar, entendeu? Era a época dos anos 70, né? Ditadura. E a coisa mais curiosa é que meu pai acabou... Um dos negócios que ele fez foi ter uma escola, que não deu certo, né? Ele era contra a gente ir para a escola. Anos e anos depois, ele acabou tendo uma escola. E a coincidência é que, quando a gente fala de escola, eu fui um cara que nunca paguei escola na vida, né? A gente foi morar uma época em Salvador, quando eu era muito pequeno, com meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, e eu nunca dei trabalho para meus pais. Eu sempre fui um cara que quis aprender sozinho, me dediquei nas coisas e aprendi sozinho. Aprendi a ler e escrever sozinho, sem escola. Eu fiquei em Salvador até os 6 anos de idade e não fazia nada, desenhava, lia, aprendi a ler e escrever. E quando a gente voltou, eu fui estudar na escola da minha tia-avó, na Aclimação. Era uma escola Montessori, e eu sempre fui o melhor aluno da classe, né? E aí eu saí de lá e fui para o Colégio Santa Cruz, no Alto de Pinheiros. Era difícil entrar no Santa, tinha que fazer um vestibulinho, né? E eu acabei entrando, né? Eu segui os passos do meu primo mais velho, que era um cara crânio. Meu primo mais velho entrou em primeiro lugar na São Francisco, na advocacia. E eu fui atrás do Fernando, desse meu primo, e no Santa era um colégio caro, e eu acabei só conseguindo frequentar porque eu era bolsista, né? Eu consegui uma bolsa de estudos, fui estudar lá. E era uma realidade muito diferente, né? Eu chegava no final do ano, e aí, o que vocês vão fazer de férias? Pessoal, eu ia para Ubatuba, né? E os caras iam esquiar na Suíça, entendeu? Era uma outra realidade ali. E é uma história que até vivo contando para meus filhos. Eu pegava 4 ônibus para estudar, cara. Né? E meus pais, de novo, voltando naquela história de ser alternativo, né? Meus pais acabaram se divorciando naquela época, com 9, 10 anos. Eu ficava metade do ano com a minha mãe e metade do ano com meu pai. Os fins de semana eram sempre alternados. Mas você imagina a loucura de todo ano você mudava 2 vezes. Né? Você morava na Aclimação, depois você morava em Pinheiros, né? Em bairros diferentes. E quando eu estava na Aclimação, eu tinha que pegar 4 ônibus para ir até o Alto de Pinheiros. Toda manhã eu pegava 2 ônibus, voltava com 2 ônibus. Né? Mas foi... Eu acho que a gente olhando... Eu passei numa escola técnica, mas já foi mais para o 2º grau, não tão novo, que eu também tinha que me deslocar. Se acordar às 5 horas da manhã, pegava um ônibus lotado e demorava 1h30, às vezes dormindo em pé. Hoje eu vejo isso de uma forma mais tranquila. Aprendi muito a ter resiliência, paciência. Mas hoje em dia é difícil a gente pensar em botar uma pessoa para viver isso, né? Assim, é verdade. Né? Era normal para a gente. Pelo menos para mim era normal. Eu não quero passar isso como vitimismo, mas eu achava até interessante, né? Sim, acho que tudo constrói, né? O caráter, ele tudo... Parecia que eu estava construindo alguma coisa mesmo, né? Assim, vou acordar cedo, vou botar minha roupa, vou pegar... Vou fazer meu café da manhã, vou lá andar, tenho que chegar no horário lá para pegar o ônibus, senão vou perder o ônibus, vou chegar atrasado. Então, você acaba criando, você acaba tendo responsabilidade, né? Desde cedo. E nessa época, eu tinha uma parte da família que tinha muito advogado, meu pai arquiteto, eu gostava muito de biológicas, e eu estava naquela época, 17 anos, de decidir, no último ano do colegial ali, o que eu ia fazer, né? Imagina, decidir o que você quer fazer o resto da sua vida com 17 anos é sempre difícil, né?
E aí eu fui na onda do pessoal do colégio, meus colegas ali, e que o pessoal falava, pô, vamos fazer engenharia de produção. É a profissão do futuro, né? Vamos lá, tinha até coisa no jornal e tal. E eu falei, tá bom, vou fazer isso, né? Então eu fiz a FUVEST, né? Fiz o vestibular. Foi a única coisa que eu prestei, não fiz cursinho, nada, e entrei. Entrei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na Poli, né? E a Poli foi... o pessoal gosta de usar esse termo, né? Masterclass. Mas foi um masterclass de como aprender a se virar, como aprender sozinho. Porque a gente tinha professores excelentes, né? Mas, obviamente, todo mundo que estava lá tinha a sua própria consultoria, tinha o seu trabalho paralelo, né? Então, aquilo lá era muito mais uma coisa, era um trampolim, né? Ou era uma vitrine, né? Para o professor estar mostrando, ele, pô, eu sou professor da Poli e tal. Então, a gente não tinha tanto acompanhamento, né, dos professores, então a gente tinha que se virar muito, né? Cara, eu perdi o número de noites que eu virei estudando, entendeu? Eu acho que foi um dos poucos da minha turma ali que passou sem DP, né? Sem ter que refazer uma matéria. Mas eu acho que o principal ali, que eu não sabia na época, que eu estava formando, era uma rede de contatos para o futuro. Não um network, a gente pode falar disso depois, mas assim, os meus colegas, a minha classe, foi um negócio, para mim, fora da curva, né? A posição que os caras que eu estudei há 30 anos atrás têm hoje é um negócio incrível, né? Eu acho até importante você falar isso, sabe? Assim, eu acho que a gente se relaciona o tempo inteiro com pessoas, seja em negócio, seja no estudo, seja isso. E construir um relacionamento de forma estratégica, intencional, não intencional, mas com estratégia, eu acho que é muito importante. Eu vou dar um exemplo besta. Meu filho jogando bola outro dia desse, e ele escolheu... E aí tinha o capitão lá, 2 capitões para escolher o time e tudo mais e tal. E ele escolheu alguns amigos para jogar que, de repente, eram os melhores amigos ou que ele tinha mais contato ali. O time dele ficou pior, porque ele colocou os amigos ruins ali para jogar e o time dele perdeu. Aí, depois ele veio conversar comigo. Pô, mas é que o Joãozinho, o Pedrinho, o fulaninho não joga tão bem. Eu falei, tá vendo? Isso é assim na vida. Assim, se você quer carregar alguém, você deveria ter mais intencionalidade. Assim, futebol é uma coisa. Tá tudo bem se você quiser jogar para se divertir e não ser competitivo, mas se quiser ser competitivo na vida, você tem que buscar pessoas que te complementam, pessoas que vão te ajudar, porque você colocou um cara que não queria jogar, aí só porque vocês estavam juntos, ele jogou contigo, na hora de dar o melhor ali, ele ficou olhando e aí você teve que jogar dobrado, o outro também que teve, e aí o teu time perdeu. Mas tá tudo bem, vocês se divertiram? Tá legal, mas não vão ganhar. Se você quisesse ganhar, você teria que ter chamado o outro que você não gosta tanto, mas ele é bom, ele treina mais, ele faz isso para jogar do teu lado. Porque vocês têm o objetivo de ganhar o jogo junto. Aí ele ficou me olhando, mas então eu não posso jogar. Não, pode, são só suas escolhas. A amizade que você está fazendo não era pelo futebol, era muito mais para jogar videogame e fazer outra coisa que você está forçando a barra do cara jogar futebol. Ele ficou refletindo. Então, tem que jogar futebol só com os caras que são bons. Eu falei, você quer ganhar, você tem que procurar alguém que queira jogar para ganhar contigo do teu lado. E aí você tem essa história, né? Na tua escola você conheceu bastante gente que você carrega até hoje. Eu acho que é importante. Sim. Não, é um grupo, assim... pessoas hoje que foram aí CEOs ou executivos de empresas como Banco Itaú, Banco Santander, C6, Odebrecht, Ultragás, tem founders de fintech, então tem um grupo assim, um network hoje. A gente se reuniu acho que um mês atrás para comemorar 30 anos de formado. É impressionante, né? Impressionante. Bacana. Né? Mas aí eu estava lá com os meus 19 anos e nessa época eu fui morar com a minha irmã e meu irmão num apartamento, e ali virou o reduto dos meus colegas irem para lá para a gente estudar, né, para fazer trabalho em grupo, etc. Né? E você estudando engenharia de produção? Engenharia de produção ainda. Né? E aí foi que eu consegui o meu primeiro estágio, fui trabalhar no Banco Itaú, mas numa divisão chamada Itauplan, que era a divisão que cuidava toda a parte de comunicação visual e arquitetura das agências do banco, né? Então, logo, né? Como é que era quando você entra dentro
da agência, né? Eles estavam mudando o logotipo, foi uma fase legal. Eu fui lá ser Aspone, né? do supervisor, porque eu era assistente do cara, trabalhava meio período. Do superintendente, desculpa, daquela divisão. E aí teve uma matéria na faculdade, que era projeto produto, que um professor chegou para mim e falou assim, pô, você não quer vir trabalhar comigo? Aí era o último ano, o estágio obrigatório, né? Eu tô fundando aqui a minha empresa de consultoria. O cara tinha acabado de voltar de Israel, ele tinha feito um mestrado lá no Technion, e ele falou, estou abrindo uma consultoria, eu preciso de alguém para me ajudar, né? Eu tenho uma sócia, e eu falei, pô, fiquei super honrado, né? Imagina trabalhar com o professor e tal. E eu fui o primeiro funcionário da empresa, a empresa chama CETEC, ela existe até hoje, ela cresceu muito, muito, né? E era uma empresa focada em ferramentas de qualidade para a fábrica, né? Porque lembra, a gente estava fazendo engenharia de produção. E, cara, assim, super profissionais os dois, sócios. Para você ter ideia, eu fiquei 6 meses trabalhando com eles. Eu só fui descobrir, depois de 6 meses, que eles eram marido e mulher. Eles usavam sobrenomes diferentes, né? E, assim, eles, durante o trabalho ali, era um negócio super profissional, entendeu? Foi super interessante. Ou você estava com hiperfoco no trabalho, né? Não prestou atenção. Não, é sério, era difícil, cara, era difícil. Gosto muito deles. E aí, lá eu fiz o trabalho de conclusão de curso na Ford, né? na montadora, Ford Motors. E aí surgiu, nessa época, eu diria que 99% da minha turma foi trabalhar em banco ou consultoria. Né? Apesar de ser engenharia de produção, todo mundo acabou sendo sugado ali pelo mercado financeiro, e eu não fui. Eu fui um dos únicos caras que não foi. Não, eu vou fazer engenharia de produção. Eu vou trabalhar em fábrica, né? Henry Ford, toda aquela coisa ali. Quero botar um capacete numa obra, né? Numa fábrica. E aí eu acabei calhando de trabalhar numa empresa de laticínios, na Vigor. E foi a primeira turma que eles abriram ali de trainees. Então eram 3 pessoas de 3 faculdades diferentes. E eu fiquei ali embaixo do vice-presidente de operações, o Dr. Vinícius. E fiz de tudo ali na fábrica, né? Então, estruturar processos, né? Coisas que não existiam ali, qualidade, ISO 9000, né? Então, foi bem legal. Mas aí surgiu uma oportunidade de participar de um processo para entrar numa empresa americana chamada GTEC, né? Que hoje ela foi comprar uma empresa italiana chamada Automática. E a GTEC, na época, era a líder mundial em loterias online. Então, imagina, sair do leite para fazer loteria, né? E era para trabalhar com serviços, né? E a GTEC, naquele momento, ela tinha acabado de comprar uma empresa no Brasil que tinha ganho a licitação com a Caixa Econômica Federal para mudar a loteria no Brasil para ser uma loteria online. Né? Até, eu sei que deve ter gente muito mais jovem do que eu ouvindo esse podcast, só para o pessoal entender. Quando você ia na lotérica, jogar na Mega Sena ou qualquer coisa, tinha um horário limite para você apostar. Você tinha que apostar até, sei lá, eu não lembro, sexta-feira, 6 da tarde, porque você precisava do tempo de processamento de todas aquelas apostas, para que tudo ser centralizado, para daí ser feito um sorteio e você poder dizer quem que é o vencedor. Né? Então, não lembro se era a Dataprev, qualquer empresa que cuidava disso, do governo. Mas aquilo tudo ia mudar com a questão do online. Você poderia apostar até minutos antes do sorteio. Né? E aquilo ali foi fruto de um investimento que a empresa fez, uma rede via satélite com dezenas de milhares de terminais. E foi um investimento ali de $150 milhões, foi um negócio gigantesco. E o meu trabalho, quando eu entrei na empresa, como cara de business development, de desenvolvimento de negócio, junto com o diretor da área, era justamente, tá bom, como é que a gente agora monetiza essa rede? Como é que a gente consegue ajudar mais pessoas? Porque isso aqui dá para fazer muito mais coisa do que simplesmente processar a aposta de loteria. Concorda? Concordo, a capilaridade da lotérica é gigante. Exato. Né? Então, um dos projetos, e foi acho que meu primeiro projeto de impacto social, foi a questão de você poder, e me dá orgulho porque são coisas que existem até hoje, que foram 2 coisas: você possibilitar que as pessoas pagassem contas na lotérica,
e fizessem recarga de celular na lotérica. Por quê? Porque existem cidades no Brasil, imagino que isso deve existir até hoje, onde naquela época, você está falando de 1996, certas cidades tinham uma agência lotérica, mas não tinham uma agência bancária. Então, você imagina, o cara tinha que caminhar ou tinha que pegar um transporte para ir até a cidade mais próxima para pagar uma conta. Né? Então, aquilo ali foi uma coisa que... Poxa, esse projeto foi um projeto que... E eu acho que até hoje as lotéricas têm um Sim. impacto muito grande, né, para uma determinada classe. Do lado de onde eu moro tem uma lotérica e 7 horas da manhã, acho que é o horário que abre, já tem fila na porta para poder pagar a conta. Exato. Um monte de gente lá. Né? Para os bancos também foi bom, você desafogou, você não tem tanto um fluxo de tanta gente ali, de repente você não precisa ter tantas agências. Né? Então, foi um projeto que acho que beneficiou muita gente, beneficiou muitas empresas. Foi um projeto super legal. E, obviamente, a gente não parou ali. Tinham outras coisas para a gente fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente falou de lotérica, outra coisa que a empresa ela tinha uma unidade de negócio nos Estados Unidos, que era a videoloteria. Né? Que, imagina uma máquina caça-níquel, mas ela era toda online também. E aquilo ali era operado pela loteria ou estadual ou federal, dependendo do país onde isso era feito. Né? E a ideia era trazer isso para o Brasil. Na época tinha lá a questão dos bingos, etc., né? Que aí operava com moeda mesmo. O nosso negócio era um negócio online. Né? Então, eu fiquei responsável por trazer aquele projeto para o Brasil e, para isso, eu tive que me preparar, tive que ir lá aprender. Então, eu fui fazer cursos na Universidade de Nevada, em Reno. Né? Fiz curso de operação de cassino, fiz curso de finanças para cassinos. Fui para Atlantic City, fui para Las Vegas, fui visitar cassinos em reservas indígenas, trabalhei com caras do FBI, questão de segurança, caixa forte, etc. Tudo para trazer um conceito de volta para o Brasil. A gente montou uma ideia, a gente vendeu essa ideia para a loteria estadual, acho que a primeira que adotou isso foi em Santa Catarina, e aí a gente teve uma ideia de ir para um shopping center, era o Shopping Miller, lá em Joinville, e montar uma loja no último andar ali que seria uma franquia master ali de um conceito, uma loja chamava Slots, e a ideia era ter um lugar para você estar lá, para você poder jogar, assim como existiam os bingos na época, etc., mas tudo com aquele dinheiro sendo de alguma forma controlado ali pela loteria, e a loteria sempre a questão de você ter aqueles recursos e voltar para a sociedade de alguma forma. Né? Então, diferentes loterias em diferentes lugares do mundo, os recursos acabam indo para a educação, para fomentar outras coisas. Então, e a gente montou esse conceito. Então, assim, eu voltei, eu tive que alugar o lugar, eu tive que coordenar toda a remodelação do lugar, cuidar da importação das máquinas, contratar pessoas, treinar pessoas. Eu tinha 25 anos. Caramba. E setor novo, né? Exato, é uma coisa que não existia, né? Não existia, acho que você deveria escutar muita opinião divergente, assim, Sim, isso não pode, isso é ilegal, é ilegal. Não, isso tudo estava respaldado, era uma operação da loteria estadual, né? E como é que você encarou isso, cara? Porque é difícil sair da zona de conforto, né? É difícil você, por mais que a gente se prepare ou pelo menos tenha empolgação, você trabalhava no Itaú, foi para a Vigor, depois e agora um mercado novo para você, sim, com gringo, com regulatório forte. Como é que foi? Cara, eu sempre fui movido por desafios, assim, sempre quis aprender muito e essas coisas novas sempre me desafiaram, eu sempre gostei, né, de tentar coisas novas. E eu acho que a GTEC, ela foi uma empresa, foi uma baita escola para mim. Acho que na época, assim, recém-saído, ou saído ali há 3, 4 anos da faculdade, eu aprendi muita coisa, eu passei por muitas áreas. Né? Então, dali eu fui cuidar fui ser gerente de produto. Então, depois dessa questão de montar tudo isso, fui ser gerente de produto raspadinha das loterias estaduais. Depois fui ser gerente de projeto. Depois fui trabalhar em marketing. Né? E aí eu fui trabalhar em vendas. Né? Eu lembro que, na época, o nosso diretor lá, ele virou e falou: quem quer ir para Belo Horizonte? A empresa paga aqui a sua estadia, paga a passagem para você voltar para São Paulo, mas tem que ficar lá pelo menos um ano. Eu era solteiro, eu levantei a mão e falei: eu vou.
eu vou. Né? E o desafio era o seguinte, você tinha que coordenar, eram 4 loterias estaduais que a gente tinha, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Eu tinha uma equipe de 20 e poucos vendedores, todo mundo no seu Gol 1000 ali, sem ar-condicionado, e os caras tinham que dirigir todos os dias e visitar bares, boteco mesmo, onde tinha um jogo da loteria que era tipo um bingo. Ficava rodando lá na televisão, tinha um terminal ali no lugar ali onde o cara também vendia cerveja, vendia comida. E a ideia era vender aquele jogo, né? E eu lembro quando eu fui para lá, o cara que cuidava, ele falou, imagina, eu era um cara super jovem, ele falou, imagina que esse moleque aí vai conseguir vender mais, né? Porque sempre tem esse estigma, né? Para mim, existiu esse estigma de que vendas é uma coisa de talento nato, o cara nasce um bom vendedor, não tem como aprender, né? Eu até uma coisa que depois, muitos anos para frente na minha carreira, eu questionei que assim, poxa, não existe faculdade de vendas, né? Como é que o cara aprende a vender? Então eu li muito, né? Eu estudei muito. E quando eu peguei esse desafio, eu falei assim, não, peraí, a gente tem um certo número de terminais limitado. Como é que a gente aumenta vendas? Né? Então vamos olhar a produção. Então ninguém olhava isso. Era tudo ali vamos lá, né? Vamos que vamos. Não tinha muito estudo, né? Pô, por que essa loja performa bem essa aqui, esse boteco performa bem esse aqui não? Quais são as características desse lugar versus esse aqui, né? Então eu comecei a fazer essa análise, comecei a botar um pouco de ciência e estudo em cima daquilo ali e, cara, em um ano a gente dobrou as vendas. Né? Eu concordo quando você fala de faculdade de vendas, na minha opinião, vendas resolve muitos problemas de empresa, sabe? Assim, sim. E às vezes a gente, te apoiando a tua ideia, às vezes a gente vende e não ativa, né? Sim. A gente abre uma porta, o cliente pode ser cliente de outros produtos, ou ele pode usar mais o nosso produto, ele pode comprar de novo e a gente não ativa ou entrega de uma forma ruim, né? Então, eu era apto também a gente explorar muito o cliente atual e não só tentar trazer um cliente novo. Falar, vamos vender primeiro para a nossa própria base, que a gente já vendeu, já fez o esforço, já sabe o nome, tem ideia do comportamento, conhece um pouco da história, para depois a gente tentar trazer outro cliente. Eu concordo, cara. Para mim tinha que ter uma faculdade, MBA, pós-graduação de venda em qualquer outro curso. Exato. Assim. Né? E, então, assim, a gente conseguiu ter um resultado excelente. E para mim também foi uma primeira experiência de gestão de pessoas, assim, de uma equipe maior, né? E eu tinha lá os 26 anos eu lembro assim, tinha caras que reportavam para mim com mais de 40 anos. E o cara lá, um dia parou ali e começou a chorar na minha frente, falando, pô, eu estou separando da minha mulher, entendeu? E é uma coisa que você é solteiro, você não está nem... Como você consegue imaginar o que está passando na vida desse cara e... Não, tudo bem, cara, mas ó... Amanhã a gente tem que pegar o golzinho aí e visitar mais não sei quantos botecos aí. Vai entendeu? Trabalhar que é melhor, é o tempo. É difícil. Como é que você incentiva uma pessoa assim, né? Que está passando por um momento complicado na vida dela. Então, isso também, acho que foi a primeira experiência que eu tive nesse aspecto, né? Então, assim, a GTEC foi assim, me deu muita perspectiva, né? E aí, eu lembro que esse primeiro chefe que eu tive, que fazia essa parte de desenvolvimento de novos negócios, o Roberto, que tinha me contratado, ele já tinha saído da empresa e eu encontrei com ele num voo, né? E ele falou, pô, como é que você tá? Pô, vem trabalhar comigo, cara. Eu estou numa empresa nova aí. Uma empresa que a gente vende serviços de valor agregado para operadoras de telefonia celular. Assim, traduzindo... caixa postal, né? Quando você liga, alguém não atende, você deixa uma mensagem, telefone pré-pago, né? Como é que você bilheta ali, quando o cara põe o crédito, né? Faz ligações, como é que você tira isso, mensageria, SMS. Esses sistemas, geralmente, as operadoras elas não desenvolviam dentro de casa, elas compravam de empresas, como essa empresa que era a Converse, que era uma empresa israelense, empresa grande, no mundo, né? Tinham mais de 400 operadoras no mundo já como clientes. E o Roberto tinha ido lá trabalhar como country manager.
E ele falou, pô, vem trabalhar comigo. Eu falei, mas Roberto, eu não sei nada de telefonia celular. Na época eu estava começando, tinha aqueles StarTax, tinha uns telefones. Telefonia celular para mim era apertar os botões ali, apertar o botãozinho verde e fazer a ligação. Eu fui engenheiro de produção, não fui engenheiro eletrônico, de telecomunicações, então eu não entendia nada do que acontecia por trás do telefone, a rede celular, como é que isso funcionava. E ele falava, não esquenta, você vai aprender. Ele falou, é até um pré-requisito, você não sabia nada, que a gente molda aqui. Você vai dar certo, fica tranquilo. E aí eu fui trabalhar como sales engineer, como engenheiro de vendas. E foi assim, aprendi bastante. Foi a minha primeira experiência indo para Israel, foi 2001. A gente foi um pouquinho antes do carnaval. A gente fez ali 2 semanas de treinamento, de conhecer o pessoal no headquarters ali na sede. E eu lembro que no final dessa viagem estourou uma greve ali no aeroporto, a gente não conseguia voltar, cara. E ao mesmo tempo estava tendo coisas acontecendo na cidade, lá em Tel Aviv. Eu sei que a gente ficou ilhado ali passamos o carnaval no hotel em Tel Aviv, não foi muito legal. E aí eu acho que eu devo ter impressionado bem as pessoas que estavam na empresa, porque em 2003 veio um convite de um outro cara que cuidava da região. Então o Roberto cuidava do Brasil e o Cone Sul, e tinha um outro cara que cuidava do norte da América Latina. E ele falou assim, cara, vem aqui trabalhar comigo, vem aqui para Miami. E eu falei, poxa, eu nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de morar fora do Brasil. Não é uma coisa que eu almejava, ou uma coisa que eu buscava, né? Ou tinha pensado em fazer isso, né? E na época eu estava noivo, e eu falei com a minha noiva, eu falei, e aí, né? Porque ela também estava na área de vendas e ela estava estourando de vender, cara. Nossa, ela estava... Era a época de essas certificações PMP, né, Project Management Institute, aquelas coisas. Então, ela tinha clientes ali, Sadia, Mastercard, etc. E ela estava super bem. Mas aí a gente falou, e aí, o que a gente faz? E no final ela falou assim, poxa, vamos lá, porque isso aqui é uma oportunidade única. Né? Essa oportunidade não vai bater 2 vezes na nossa porta. Vamos lá, vamos com tudo. Né? Então, a gente casou super rápido. Em 1 semana a gente casou, damos sorte ali. Porque a gente já queria ir de papel passado para essa parte de visto, não sei o que, né, para facilitar. Como eu tinha trabalhado na empresa aqui no Brasil por mais de 12 meses, então eu fui com um visto onde ela podia trabalhar, então ela arrumou um emprego lá depois. E eu comecei a trabalhar fazendo a mesma posição que eu tinha aqui no Brasil, mas lá nessa outra região. E, cara, minha primeira viagem para a Venezuela foi um choque assim, para mim, porque... Eu sentei na mesa ali, acho que para jantar depois com o pessoal, depois das reuniões, e eu não entendia nada, cara. Espanhol, e enrolado, entendeu? Chévere, não sei o quê. E eu falei, caramba, né? O que eu estou fazendo aqui? foi difícil. Então, assim, e espanhol é uma coisa que, obviamente, hoje, depois de décadas ali, atendendo a América Latina, eu falo espanhol fluente, mas eu nunca fiz uma aula de espanhol. Eu fui lá e aprendi, me dediquei. Quando eu vou para certos países, eu uso até expressões daquele país, então eu fico até mais local, né? Mas, de novo, foi outro aprendizado ali. E comecei a viajar muito, né? Comecei a viajar demais. E teve um negócio que me marcou ali na trajetória da Compass, que foi fechar um negócio... Enquanto os negócios que a empresa fazia eram um negócio de milhões de dólares, né? Vender esse tipo de equipamento de serviço para as operadoras era um negócio milionário, né? E eu fui atrás de uma empresa na Guiana, cara, Guiana inglesa, né? Chamava Guyana Telecom and Telegraph, GT&T, né? E caí ali, acho que foi o único cara que teve coragem de fazer uma viagem para Georgetown, né? Cheguei lá, a operadora me mandou um chofer lá para me pegar, um motorista, e ele falou assim, então, ontem morreu um cara aqui assassinado na estrada, mas fica tranquilo que eu vou pegar outro caminho, tá? Cara, eu cheguei no hotel, a comida era super apimentada, eu abri lá a torneira, saía aquela água barrenta, entendeu? Você fala, pô, e aí fiz as reuniões, fiquei 2 dias lá com os caras, mostrei tudo, não sei o quê, acho que, eu não sei se foi
assim, porque eu tive eu fui até lá, né? Acho que talvez nenhum concorrente nosso teve a iniciativa de ir até lá para visitar, né? Frente a frente o cliente, tá? Não sei se foi isso que ganhou o negócio ou não, mas eu sei que eu fechei um negócio sozinho. Eu não era o diretor de contas, eu não era o diretor comercial, eu era um engenheiro de vendas. E um negócio milionário para a empresa e assim, aquilo, eu falei, pô, assim, me deu um clique de falar, cara, eu consigo vender, eu sei vender, né? Mas, infelizmente, quem ficou com a comissão naquela venda foi meu chefe. Eu não ganhei nada, né? E aquilo, eu falei, pô, mas... né? Fui falar com ele, depois fui falar com o chefe dele. Falei, pô, me dá uma chance de eu ter uma posição dessa. E como não aconteceu, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui parado esperando o negócio acontecer. Eu fui buscar um outro emprego. E aí eu fui trabalhar numa empresa concorrente da Converse, que estava no Texas, que era a Intervoice, né? E lá eu conheci o VP de vendas, que era um venezuelano, Fred, uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. E eu lembro que na entrevista ele falou, tem alguma coisa para você acrescentar? Eu falei, olha, eu tenho um non-compete aqui, e as empresas são concorrentes, né? Ele falou, fica tranquilo, você vai atuar em outra região, não vai dar problema nenhum. Tá bom, então peguei, me mudei com a minha esposa, da Flórida, né? Eu tinha ido morar lá na Flórida, para o Texas. Foi uma viagem tensa ali que a gente tinha planejado botamos todas as coisas no caminhão, puxando um carro atrás, no U-Haul. Tinha planejado parar lá umas 2 noites para dormir. Na hora que a gente parou no hotel na primeira noite, a gente falou, cara, todas as nossas coisas estão aqui dentro desse caminhão, um pensamento brasileiro, né? Lá nos Estados Unidos. E se roubar o caminhão, né? Quem quer roubar um caminhão, cara? Mas a gente ficou assim e falou, não, vamos embora, vai. Café, Red Bull, Coca-Cola e fomos cruzar os Estados 24 Unidos. horas sem parar, 24 horas sem parar dirigindo, e chegamos no Texas, né? Montamos lá nossa casinha ali no apartamento, estávamos lá 1 mês e pouco, e aí veio uma carta da empresa anterior para a empresa atual dizendo, olha, esse cara não pode trabalhar aí porque ele tem um non-compete. Só que a questão da legislação americana é muito mais estadual do que federal, né? Então, cada estado tem uma lei. Então, obviamente, o meu novo chefe ali, ele estava se baseando na lei do Texas, que é onde eu estava indo, que lá realmente não tem non-compete. Mas a empresa para a qual eu trabalhava antes, a Converse, ela estava baseada em Massachusetts, e lá o non-compete é enforçado, né? Então, as empresas acabaram fazendo um acordo, e pela primeira e única vez na minha vida, eu fui mandado embora de uma empresa, né? Porque eu não podia trabalhar lá. E eles falaram, tá bom, então você tinha 6 meses de não compete, você já estava 1 mês e meio aqui, 4 meses e meio você fica fora da empresa. Só que eu tinha o problema do visto, né? Como é que eu vou ficar? Então eu não podia morar nos Estados Unidos. E a opção era, volto para o Brasil, vou morar na casa da minha sogra, da minha mãe. E aí a minha esposa deu a brilhante ideia de falar, vamos viajar. E o detalhe, o Fred foi tão legal que ele falou assim, para você não ter que procurar outro emprego, porque isso é outra opção que você tem, né? Eu vou te pagar 4 meses e meio de salário. Então eu estava com dinheiro, só não podia ficar nos Estados Unidos. E estava com a mente assim de, tipo, não comecei ainda no lugar, realmente, né? Então estou em transição. Então foi o melhor momento da vida para falar assim, poxa, vamos viajar ao mundo. A gente viajou com uma mochila e uma malinha de mão, sem computador, sem nada, cara. Foram 4 meses e meio, visitamos 15 países, foi super legal. E até dessa experiência depois eu montei o meu primeiro negócio, que foi uma agência de viagens. Eu já vou voltar nesse assunto. E aí voltei para a Intervoice, comecei a trabalhar, aprendi muito lá, a área comercial, né? Os caras que trabalhavam lá eram, sabe, vendedores assim, super, super bons. Os caras ganhavam prêmio vendedor do ano todo ano, né? President's Club, todas aquelas coisas assim. E aí eu fui procurado por um cara, chamava Norman, ele era o VP global de uma empresa, de uma israelense, uma startup, chamava Flash Networks. E aí que eu comecei a perceber essa questão cultural do israelense, onde ele... Se você já trabalhou para uma empresa israelense no passado, isso é muito valorizado. Muito. Né? Porque não é uma cultura, vamos dizer, muito padrão. Ela tem, em muitos aspectos, ela é diferente da cultura ocidental americana, etc. E não é todo mundo que consegue trabalhar e produzir bem ali, né? Então, o fato de eu ter trabalhado para uma empresa israelense, acho que para os caras falou, pô, eles precisavam de um VP de vendas
para a América Latina. Né? Então, eles vieram me sondar, só que eles queriam contratar 2 VPs. Eu falei, isso não vai dar certo. Então, obrigado, tal, contrata outro cara. Passou um ano, o cara me ligou e falou, você tinha razão. Eles contrataram 2 pessoas, não deu certo. Né? E esse cara que não está performando, você quer vir? Eu falei, tá bom, então eu vou. Né? E isso eu ainda estava morando no Texas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar de casa. Então, eu trabalho em home office desde 2010. Né? Mas, de novo, viajando bastante. Né? E ali era um negócio de tecnologia, né? De aceleração de internet para a operadora de telefonia celular. Então, como é que você fazia a internet ficar mais rápida, mas isso do ponto de vista de rede, não de aparelho, não de... Né? Então, como é que a operadora conseguia trafegar lá os pacotes de dados de uma maneira mais eficiente, mais rápida, né? Tudo isso veio de tecnologia que eles usavam em navios, comunicação entre navios. Então, foi uma coisa interessante. Ele saiu da empresa e foi para uma outra, o meu chefe, né? E aí ele me chamou... ali ele foi ser o cara Ásia-Pacífico, né? E ele tinha um chefe global, o Isaac, que esse cara é um PhD de vendas, né? Espetacular. Inclusive, ele está fazendo um PhD de vendas, que outro dia eu falei com ele. E lá eu aprendi muito também com ele. Né? Eu fui trabalhar numa empresa chamada Pontes. A Pontes, no começo, a sede dela era dentro de um kibbutz. E a empresa estava crescendo tanto, não cabia mais gente lá. Eu lembro que uma das viagens que eu fiz para lá no começo, você tinha que chegar cedo no escritório para conseguir pegar uma mesa e uma cadeira. Senão você não tinha onde trabalhar, você tinha que trabalhar sentado no chão. Né? Mas a empresa estava justamente no processo de ir para um escritório super legal. E isso acabou acontecendo um pouco depois. E era um produto super interessante, porque a gente está falando aqui de tecnologia, então você tinha que integrar com quase todos os sistemas dentro de uma operadora de telefonia celular, mas você ia vender um serviço para o CMO, para o cara responsável por marketing na operadora. E a ideia era você fazer imagina se eu tenho uma operadora com 40 milhões de clientes, era você ter uma estratégia individualizada de marketing para cada pessoa que é seu cliente. É o que eles chamam lá de below the line, né? Então é o marketing que não é exposto, né, no outdoor, que é uma campanha igual para todo mundo. Você ia fazer campanhas personalizadas, below the line, para todos os seus clientes. Então era um conceito muito, muito louco, né? Eu tive em Israel, fiquei impressionado com isso, assim. Eles não têm medo de brincar, né? De olhar assim no sentido de desafio grande é o que eles querem mesmo, né? Quanto maior quantidade, pegar e coisas de tempos. Hoje a gente fala disso, né? Hoje a gente tem muita ferramenta para pensar nisso, mas já se pensava nisso há muito tempo atrás, né? Eu acho Israel um lugar incrível, não só de cultura local, mas também de tecnologia, de desafio, empreendedorismo. Acho que trabalhar lá deve ter sido uma escola muito boa, um aprendizado para você. Com certeza. Foi um super aprendizado. E lá, eu lembro que eu contratei um engenheiro de vendas aqui no Brasil, trabalha comigo até hoje. Né? A gente está há 14 anos juntos. Hoje ele é o vice-presidente de engenharia da Juvo. Né? E quando a gente começou ali trabalhando juntos, a gente rapidamente conseguiu emplacar lá o primeiro e maior projeto ali da empresa, que foi com a TIM, né, com a Telecom Itália aqui no Brasil. E a gente bateu empresas como IBM, como Oracle, que os caras tinham dezenas de pessoas ali no seu escritório, provavelmente ali no Rio, né, perto da Barra, onde estava a TIM, atendendo aquela conta. E eu estava lá morando em Miami, eu tinha voltado para a Flórida, né, quando eu comecei na Pontes. E o Paulo aqui em São Paulo, em Jundiaí, né? E a gente ganhou dos grandões ali. Foi a primeira vez que eu ganhei o prêmio de executivo do ano de vendas ali na Pontes. Depois eu ganhei isso de novo quando eu vendi para o Grupo América Móvel, que é o grupo que é o dono da Claro, né? E foi assim foi uma empresa muito legal. Depois ela foi adquirida, foi comprada pela Amdocs, que é uma empresa também israelense muito grande. E aí foi, acho que a primeira experiência de trabalhar numa empresa muito grande. Né?
E eu lembro que na Pontes a gente já tinha começado essa coisa, isso era 2012, a falar de machine learning. Porque quando a gente tinha essa questão das integrações ali, com todos a gente consumia volumes gigantescos de dados, então a gente começou a usar machine learning já, isso era 2012. E em 2016, quando a Pontes foi comprada pela Amdocs, eu acabei virando o rosto ali da empresa num produto que eles chamavam de inteligência artificial da Amdocs. E era basicamente vender a solução da Pontes, ali empacotada de um outro jeito. E comecei também a trabalhar com a América do Norte, né? Com Estados Unidos, vender para os Estados Unidos e para o Canadá. E tem uma história legal lá depois para falar um pouco de diferenças culturais, né, entre Brasil e Norte América. Mas essa experiência de trabalhar numa empresa muito grande, ela começou a ficar, não começou a ser tão prazerosa pela questão de politicagem, dificuldade de fazer as coisas. Você precisava ver um cliente, não conseguia, tinha que ter a aprovação de um VP e outro VP para você conseguir ir viajar, entendeu? Ficou um negócio muito engessado, né? E aí surgiu em 2018 uma headhunter, veio me procurar e veio me falar da Juvo, né? E aí eu fiz uma entrevista com o Steve, com o fundador e CEO. E quando ele me explicou da Juvo, eu falei, poxa, isso aqui é aquela questão de impacto, a gente falou lá das lotéricas. Eu falei, pô, isso aqui tem um impacto gigantesco, né? Pode ter um impacto gigantesco. E aquilo me brilhou os olhos, né? Eu falei, poxa, isso aqui é um negócio que eu quero fazer, quero voltar a fazer, né? Antes da gente falar de Juvo, falando que é a tua posição atual, parece que agora você contando toda a tua história, essa trajetória da forma que você contou, parece que foi muito intencional, né? Falar, eu vou ter uma experiência no exterior, vou desenvolver idioma, agora eu vou ajudar a pensar em montar um escritório, igual você participou ali, teve que alugar loja, contratar gente, fazer isso, agora eu vou expansão. Foi bem intencional isso ou não foi intencional? Foi mesmo escutando o universo e aproveitando as oportunidades? Ou você se planejou para isso? Eu diria que 90% não intencional, né? Não intencional. Foi o acaso, acho que as oportunidades vão surgindo, né? E também acho que assim, se eu estivesse num lugar ruim, como uma vez ou outra eu estive, né? Você tem que se mexer e fazer acontecer, né? Então buscar, não estão me dando a oportunidade aqui, deixa eu buscar essa oportunidade em outro lugar, né? Essa empresa aqui não está legal, a cultura, eu não me identifico, deixa eu ir buscar outra coisa. Mas em geral eu estava mais preocupado em fazer a coisa acontecer, né? Em ser muito intenso no que eu estava fazendo ali. Porque tinha que dar certo, né? E os desafios que você pegou eram um desafio muito grande, né? Assim, acho que, não sei se você fazia um comparativo com teus amigos na época, acho que muita gente estava com um desafio diferente do seu, de escolher onde ia curtir o carnaval, e o teu era escolher qual operadora que você ia pegar como cliente, qual país que você ia se mudar. E assim, acho que morar fora é uma coisa que talvez não seja tão fácil e legal quanto parece, né? Você tem que pensar o seguinte, ainda mais no meu caso, né? Nós fomos, eu e minha esposa, morar num lugar com absolutamente zero pessoas conhecidas. Você está começando uma vida do nada. Vocês dois falavam inglês fluente na época? A gente falava inglês, porque a gente tinha, né? As duas famílias ali tinham incentivado a gente a fazer inglês desde cedo, né? Mas, obviamente, quando você chega lá, você vê que não é bem assim, né? O espanhol, então, foi aquela história sofrida que eu te falei, mas você morar num lugar fora... não é fácil, entendeu? Você tem que aprender tudo, né? Não é só cultura, é tudo que você pode imaginar. É médico, é dentista, onde você compra as coisas, entendeu? E eu passava muito tempo fora de casa, então não é fácil. E quando você tem filhos, é mais difícil ainda, né? Então eu lembro que teve uma época, em 2008, os Estados Unidos estavam em crise. E aqui no Brasil as coisas estavam bombando, cara. E preço de imóvel subindo, todo mundo ficando rico, todo mundo não sei o quê. E a gente falou, será que a gente errou? A gente está aqui há 5 anos, meu filho mais eu tinha acabado de nascer de 1 ano. Minha mulher estava grávida. Eu não parava de viajar. Teve um momento que eu tive que virar para meus amigos aqui e falar, cara, vocês têm alguma coisa aí no Brasil? Eu acho que eu quero voltar. Deu uma rateada ali, a gente falou, putz, eu acho que não está dando certo isso aqui. Né? Mas aí a coisa depois voltou ao normal. E a gente seguiu.
Mas não é fácil. E, de novo, quando você tem família, é muito difícil, porque você não tem uma rede de apoio, né? Você não tem vó, avô, tio. Né, eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo e já foi desafiador. Exato, assim, exato. Imagina num outro país com outra cultura, com outra língua, né? É difícil. Outra regra. É difícil. Isso acho que... O americano tem várias coisas legais, mas é um povo muito fechado. Né? Você vê, eu vivi 7 anos vizinho de um cara, ele nunca me chamou para ir na casa dele. Entendeu? A gente era vizinho, a gente se via toda manhã, oi, tudo bom, tal. Nunca vem aqui. Eu, obviamente, chamei ele lá. As festas mais legais ali eram lá em casa, porque era coisa de latino, né? E no fundo você acaba ficando muito amigo dos latinos e as conexões iam surgindo até mesmo por causa dos filhos, né? Que estudavam nas mesmas escolas. Então, pô, o pai desse é mexicano, o pai desse aqui é colombiano e esse aqui é brasileiro. E a gente acabava se conectando ali, né? Então, eu acho que isso aí foi o que ajudou um pouco, mas foi uma vida solitária e sofrida longe da família e com muita viagem, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma rede de hotéis aí. Só essa rede de hotel sozinha, eu tenho 2.000 noites com os caras. Né? 2.000 noites. Eu fui 15 anos do status mais elevado ali numa companhia aérea. Então, eu viajei muito. Quando eu fui aplicar para a minha cidadania americana, tinha um questionário ali que perguntava você passou mais de 30 meses fora de casa nos últimos 5 anos? E a minha resposta foi sim, eu não podia ainda, eu tive que esperar para tirar a cidadania até ter esse período, né? E foi quando a minha esposa falou assim, poxa, você perdeu, começou a fazer conta, falou, você perdeu anos da vida dos seus filhos. Eu falei, pois é. Mas acho que o importante também é você, quando você está lá, você ser intenso em tudo que você está fazendo, né? Tem até um conceito legal outro dia eu estava lendo do Jeff Bezos, né, da Amazon, e até escrevi isso uma vez no LinkedIn, essa coisa do equilíbrio, né, de trabalho e vida pessoal. E ele falava, pô, isso aqui é detrimental, porque não é questão de equilíbrio, não é que você tem que abrir mão de uma coisa para ter outra, né? Acho que assim, se você está focado no que você faz, você está energizado no trabalho, você vai chegar em casa energizado, feliz, etc. E se você está feliz e bem em casa, você vai chegar no trabalho e você vai estar bem. Né? E o contrário também é verdade. Né? Então, é mais uma questão de ciclo, né? de work-life cycle do que o work-life balance. Né? E é uma coisa que acho que eu acabei sem nunca ter lido aquilo, eu acabei praticando depois. Teve muitas coisas na minha vida que eu me dei conta muito mais para frente daquilo ali. Eu falei, poxa, é verdade, eu sempre fiz isso, eu estava fazendo isso, mas não sabia, não tinha lido a respeito. E alguém finalmente conseguiu capturar aquilo ali e colocar em palavras e falar, pô, é isso aqui. Eu falei, pô, isso aqui faz super sentido, porque era assim que eu atuava na minha vida. Né? Então, apesar de estar muito fora, quando eu estava em casa, a dedicação era total ali. Né? Às vezes, eu acho que cada um interpreta, às vezes, de pontos de vista diferentes. Assim, eu já entrevistei gente aqui que fala, não, eu acredito no equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é muito difícil você manter, sabe? Eu acho que são escolhas. Um pouco disso Sim. que você falou. Assim, eu quero... Eu treino para maratona. Não existe equilíbrio num ciclo de treino da maratona. Você treina muito mais do que você dorme, do que você cuida, passa... Sabe, você tem que abrir mão de um monte de escolha para treinar. E aí... Mas se aquilo está te deixando bem... A escolha foi a maratona. Se aquilo está te deixando bem, isso repercute em outras áreas da tua vida. Eu acho que esse é o conceito que ele colocou, que eu achei que fazia sentido. Bastante. Né? Agora, uma coisa que eu anotei aqui, eu acho que você criou muito bom relacionamento, né? Porque a maioria dos seus convites foram de pessoas conhecidas para você voltar para um desafio, te indicando para um outro desafio, para uma empresa te trazer de volta e tudo mais. Eu trabalho hoje, a gente gravou um episódio aqui com o Phil, ele se intitula Lobista, porque ele usa muito o relacionamento dele. Eu acredito muito no network, no relacionamento das pessoas, sabe? E quando você toda hora recebe um convite, quando você se preocupa em manter assim, essa relação acesa, porque
Porque hoje eu vejo que tem muita gente descartando outras pessoas, sabe? Pô, legal, vou pegar. E eu vejo que você se preocupou muito tempo. O teu professor, na primeira vez que você trabalhou com ele, depois de um tempo você encontra ele no avião e você volta, depois foi uma empresa que você trabalhou. E você vai mantendo esse elo, essas conexões vivas. É normal para você isso? Você faz de forma estruturada ou você foi aproveitando mais uma vez a vida te... O que eu te falei, acho que muito pouco da minha vida profissional foi planejado, mas eu tive muita sorte quando a gente fala de chefes, né? Obviamente, tive chefes ruins e acho que o que eu pude aprender com eles foi coisas para não fazer, né? Mas eu tive muita sorte de ter tido chefes muito bons, né? Eu sempre fui um cara muito alinhado com meus chefes, né? Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi passar por cima de um chefe meu. A gente sempre tinha que estar alinhado. Por mais que eu não concordasse às vezes, né, eu depois, mais para frente na minha carreira, fui aprender isso também. O cara usava um termo lá, disagree but commit, né? Então, você não concorda, mas você se compromete. Tá, se a decisão é essa, vamos fazer. Tá? Então, e eu acho que todo mundo gosta de um cara que trabalha duro, né? Que está ali, que traz resultado. Então, acho que foi uma consequência natural eu ser chamado novamente por um outro chefe anterior para uma nova oportunidade, né? Eu acho que isso é o reflexo do seu bom trabalho. Acho que ninguém vai chamar um cara que você não... Eu não vou chamar um cara para trabalhar comigo de novo se ele não foi um cara que produziu, não foi um cara legal de trabalhar, etc. Então, acho que isso aí foi um mérito meu e sorte desses caras estarem indo para outros lugares e me chamarem, né? Você teve... Eu vi no seu LinkedIn, acho que é público, você trabalha como mentor, conselheiro, dá umas dicas ali. Você teve mentores? Qual o papel? Teve algum mentor especial na sua vida, para principalmente nesse momento de mudar para um lugar, de abrir mão, o Brasil dando certo e ali... Você tinha algum, sei lá, um elo de confiança que você poderia ligar ao bater um papo, alguém que te aconselhava? Seja parente, seja profissionalmente falando? No começo, não. Né? Eu acho que muitas decisões ali foram... principalmente depois que a gente foi para os Estados Unidos, eu acho que eu e a minha esposa, né? A gente realmente tem um relacionamento assim, espetacular. E acho que ela é minha confidente, tudo ali eu abro com ela. Obviamente, nos anos para cá eu passei a nem dar tantos detalhes para ela das coisas, porque assim, acaba sendo chato, né? Você fala de trabalho, então é uma coisa que eu não faço com ela, mas assim, quando a gente tem que tomar uma decisão assim, de vida ou de trabalho, obviamente a gente divide. Mais recentemente, sim, eu comecei a ter alguns desses chefes com quem eu trabalhei antes, consultar sobre certas situações. Então, quando eu tive que, por exemplo, sair da Amdocs para ir para a Juvo, eu estava justamente num momento onde os caras estavam pegando uma turma de pessoas, de executivos de vendas, e criando o que eles chamavam lá dos CBEs, né, dos Customer Business Executives, que era o nível mais alto de vendas ali dentro da empresa. Então, por exemplo, tinha um CBE da conta da Vivo aqui no Brasil, o cara tinha 350 funcionários embaixo dele. Era uma posição de super status dentro da empresa e tal, e eu tinha sido escolhido para fazer parte dessa turma que ia levar 1 ano para os caras formarem, para ter uma oportunidade. Então, eu estava num momento assim, mas era aquela empresa burocrática, não sei o que eu falei... E aí que eu liguei para um desses meus ex-chefes e falei, cara, o que eu faço? Eu tenho essa oportunidade aqui, impacto social, negócio novo, fintech, empresa pequena, nem era fintech ainda, né? Mas é uma empresa pequena, startup é o que eu gosto, onde eu faço a diferença, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Onde eu não sou mais um só, né? E aí, né? Aqui talvez eu tenha uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, não sei o quê, mas também eu já estava lá com meus 20 e tantos anos de carreira, eu falei, às vezes não é só dinheiro, né? Você tem que pensar em outras coisas. Então, e aí foi que ele falou, não, cara, vai fundo, né? Então foi aí que eu decidi ir para a Juvo, né? Nesse aspecto ele foi um mentor, ele foi legal. Mas assim, tive poucos e mais no final, aqui, mais recentemente na minha carreira. No final não, pelo amor de Deus. Quero trabalhando há muito tempo, mas eu digo isso porque você tomou muita decisão difícil, né? Assim, eu não sei se difícil, mas falar assim, de mudança de país, de troca de empresa,
sei lá, começar um negócio do zero. E que às vezes é difícil como você botar tudo no papel, precisa de clareza. E acho que é um trabalho do mentor, do conselheiro, não para escolher por você, mas para te apoiar, escolher legal. Eu tive um mentor que ele era muito bom, assim, sabe? Mas ele devolvia muito, que ele falava, vou devolver o gorila para você. Porque a gente sempre chega querendo que ele escolha, ele nunca escolhia, né? Ele sempre devolvia, ele sempre dava mais clareza pra gente. Eu acho muito importante. Sim. Porque terapia, mentoria, conselho, eu acho que ajuda muito. Principalmente para tirar a gente daquele ponto de vista e começar a dar outro. E aí, uma das condições para eu vir para a Juvo também, era uma coisa que eu já estava com muita vontade de fazer, era voltar a estudar. Né? Então, quando eu falei com o Steve, eu falei assim, tá bom, eu venho, mas eu quero fazer o meu mestrado, que era uma coisa que eu já estava cozinhando há um tempo ali na Pontes. Finalmente, lá na Amdocs, eu consegui que pelo menos me deixassem. Aliás, isso foi outra coisa. A Amdocs ia pagar uma parte do meu mestrado. Né? Então, era aquela decisão, o que eu faço? Né? No final, eu fui para a Juvo e eu tive que bancar o mestrado inteiro, eu mesmo, mas super valeu. E o mais curioso foi que eu fui fazer um mestrado de vendas e marketing na Europa. Pô, eu morava nos Estados Unidos. Eu falo, pô, deve ter tanta faculdade, deve ter tanto curso legal de vendas e marketing nos Estados Unidos. Não achei nada, cara. E aí eu fui fazer um curso que era em Milão e Barcelona. Né? Era na Bocconi, em Milão, e na ESAD, em Barcelona. E um foco mais... Também muito foco em B2C, eu era um cara que fazia muito B2B, né? Então eu queria desenvolver um pouco mais esse outro lado, e eu falei, pô, já estou há 20 e poucos anos sem estudar, desde que eu saí da Poli, eu preciso voltar e me atualizar. Né? Então foi uma coisa que eu fiz. E aí, em paralelo, quando eu estava lá, a gente vai falar mais da Juvo, mas eu estava naquele momento de... começando ali com o meu time e tal, de vendas, estava indo super bem. E o Brasil, a América Latina, virou assim 90% da receita da empresa. A gente fechou um monte de negócio. E o Brasil especialmente, né? E aí foi o momento que eu virei pro Steve e eu falei assim, cara, você está ganhando receita, você está tendo receita em real, só que todos os seus custos estão em dólar. Está todo mundo aqui no Brasil. Quer dizer, está todo mundo aqui nos Estados Unidos. Faz sentido? Né? Ele falou, bom, e o que a gente faz? Eu falei, pô, vamos para o Brasil. Né? E ele falou, você iria? Né? Com a sua família? E eu pensei, falei com a minha mulher, falei, puta, a gente já estava ali há 17 anos nos Estados Unidos. E meus filhos estavam naquela idade que tipo, ainda dá para mudar, né? Tipo, 13 anos, meu filho mais velho, então não vai impactar tanto, né? Isso foi em que ano? Isso foi em 2020, cara. E aí a gente negociou isso em 2019, 2020, tá bom, vamos para o Brasil. Então você vai e a gente vai começar a mudar essa empresa dos Estados Unidos para o Brasil. Né? E coincidiu com algumas outras coisas, né? Mas assim, era uma empresa B2B que estava muito focada em vender soluções para operadores de telefonia celular, como um passo da estratégia, a gente vai falar em seguida. E a gente... vamos mudar e vamos construir tudo no Brasil. Só que, cara, eu cheguei aqui, deu 2 meses e veio a pandemia. Né? Então, toda aquela coisa que você achava assim, coisa que você sentia falta nos Estados Unidos, né? Aniversário de criança, ver a família, né? Vou reconectar com os amigos. De repente a gente se viu voltando para o Brasil preso num apartamento, né? E fazendo um movimento que foi acelerado, catalisado pela questão da pandemia, né? Porque o projeto então era, tá bom, a gente vai começar a contratar pessoas no Brasil e vai começar a eliminar pessoas nos Estados Unidos. A gente vai fazer uma transição. A gente vai pivotar, né, a empresa. Né? E foi um pivô ali muito mais complexo do que estava esperado, porque ele teve que acontecer com todo mundo 100% remoto. Né? E também uma mudança de uma empresa, que é a parte da estratégia de B2B para B2C. Então foi um negócio muito louco. Você sai de uma empresa B2B americana, com escritório,
que era um escritório super legal lá em São Francisco, para uma empresa sem escritório no Brasil, B2C. Entendeu? Então, foi um negócio super desafiador. Quantos funcionários tinha? Na época, a Juvo estava com acho que chegou a bater 120 funcionários no mundo, né? Era uma empresa global. Tinha escritório em Singapura, tinha gente trabalhando na Europa, a gente tinha cliente na Europa, a gente tinha cliente na Ásia, tinha cliente na Índia, Malásia. Né? O meu chefe, na época, ele é o VP Global de Vendas, ele ficava em Singapura. A gente tinha 12 horas de diferença. Todo dia tinha que falar com o cara 12 horas para frente. E, obviamente, tinha operação na América Latina que eu cuidava. Né? E aí a gente, nesse movimento que durou quase 2 anos de pandemia, a gente chegou a ter, acho que 40 funcionários no Brasil. Então, a empresa diminuiu, mudou completamente. E hoje ela é uma empresa de 120 pessoas, onde a gente tem 3 pessoas nos Estados Unidos. E o resto é tudo aqui. Então, a gente virou uma empresa brasileira. Interessante. Continua cliente no mundo inteiro? Não, então, hoje a gente tem uma operação pequena na Hungria, que é uma operação legada, que não requer ninguém local, mas a operação agora é tudo Brasil. Explica pra gente o que a Juvo faz. Então, é isso aí. Vamos falar da Juvo. Vamos falar. A Juvo, ela... na verdade, em 2014, saiu um relatório ali do Banco Mundial, onde a estatística ali era que 68% da população mundial está mal representada num birô de crédito. E desse público, 80% na época, 2014, tinha um telefone celular e 3/4 dessas pessoas que tinham celular estavam num plano pré-pago. Então, se você fizer a conta, você está falando que basicamente 40% da população mundial ela está mal representada num birô de crédito. 40% da população mundial que tem um celular pré-pago, ela está mal representada num birô de crédito. Isso é uma loucura. Né? Mas assim, não é um problema do birô. Né? É porque esse público ele tá fora do sistema financeiro formal. Então, ele não é reportado de volta, né, para o birô. Então, o birô não tem. Quando o banco bate lá e fala, e aí, empresta aqui para o Fernando? O banco fala, não sei nada do Fernando. Aí, fintech, o birô vai falar, não sei nada do Fernando. O banco, fintech, se vira aí. Eu não sei nada desse cara. E aí a decisão a gente toma um risco aqui com ele ou não. Mas é um problema de falta de informação. Né? Se você tiver uma maneira de você identificar o perfil creditício desse público, um score alternativo, você consegue transformar o que é um negócio que é super arriscado em uma oportunidade gigantesca. Transforma um risco em oportunidade ali, né? Exato. Né? Você imagina você poder ter 40% da população mundial, 40% de um país, né, que tem um celular pré-pago e está mal representado no birô, quer dizer, ninguém empresta para esse cara, dá crédito para ele. E, de repente, se você tem informação sobre ele, você está na frente de todo mundo. Né? Então, essa tese, né, como é que a gente... E o Steve é um cara... Então, vou fazer um parênteses aqui do nosso fundador. Ele é um cara, assim, espetacular. É um cara que está na 5ª startup dele. Ele vendeu 4 startups antes. Ele trouxe de volta para os investidores dele quase $1 bilhão de retorno, né, quanto valorizaram as empresas dele. Ele trabalhou em várias áreas, desde educação, telecomunicações. Ele teve exposição à China, teve exposição à América Latina. Ele trabalhou na parte de entretenimento, de internet. Né? E ele tinha saído da última empresa dele, que ele tinha vendido para a Warner Brothers, e ele estava buscando o que fazer. E aí que ele se deparou com essa estatística, ele falou, espera aí, isso aqui tem... Se a gente conseguir resolver isso aqui é uma oportunidade gigantesca. Né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente dá acesso de forma simples para bilhões de pessoas? Né? Então, a ideia foi, poxa, se a gente pegar o transacional do pré-pago, o que é o transacional do pré-pago? Quando você vai lá na lotérica ou no supermercado e você tem um telefone pré-pago, você tem que recarregar o seu telefone para usar. Você tem que botar créditos ali dentro. Né? A operadora não te dá crédito, diferente de um pós-pago. Então, você vai lá, põe R$50.
né? E você tem R$50 agora lá na operadora para usar. Então você começa a fazer ligação, você começa a usar a internet, vai gastando daquele saldo e uma hora aquilo termina, você tem que ir lá, voltar no ponto físico e carregar de novo, né? Mas todo esse movimento de carregar, usar, isso pode ser uma maneira de você ver como é que a pessoa, como é que ela controla o crédito dela. De repente é um bom indicativo de como é que ela controla as finanças dela. Uhum. Né? E essa foi a aposta, essa foi a tese. Falou, bom, então se a gente conseguir identificar transacional sem nenhuma informação, não tem informação do aparelho do cara, o que tem lá dentro do conteúdo, não tem nada. A única coisa que eu sei do cara é qual que é o número do celular dele e o transacional que eu recebo da operadora, né? Recarga, como é que usou, taraná, outras coisas, desde quando é cliente, etc. E com aquilo a gente ofereceu para as operadoras um serviço. Então esse é o passo 1 da estratégia de 3 passos. Esse serviço é um adiantamento de recarga. Então, o que é isso? Imagina a seguinte situação. Você está num ônibus, no metrô, voltando para casa. No final da tarde, você trabalhou o dia inteiro. Você quer dar uma relaxada ali, o seu crédito do pré-pago está em, sei lá, R$2. Né? Você entrou lá no vagão e está ali. Tarará. Daqui a pouco aquilo vai diminuindo, chegou no 0. E isso, obviamente, naquela época nem Pix existia, tal, mas imagina que você é um cara que não tem cartão de crédito. Como é que você faz? Né? Então, naquele momento, a operadora para de ter receita, você para de consumir, né, os serviços dela lá. Você também, chato, agora o resto da viagem eu vou ficar aqui sem fazer nada. Né? Então, é um ganha-ganha. Alguém chegar para você e falar assim, vem cá, fulano, porque eu já vi todos os seus dados ali, operadores transacionais, né? Como é que você recarrega, como é que você usa as coisas. Fernando, tá aqui R$10 para você, cara. Quer adiantar a sua recarga agora? O que a Juvo fez, que acho que foi a coisa de gênio, foi a gente integra com o sistema de faturamento da operadora. E em vez de eu ter que levantar capital, né, o cara assinar um contrato, uma célula de crédito bancário, uma CCB, para tomar um empréstimo, pegar esse dinheiro e ir lá e pagar a operadora, a gente eliminou tudo isso. Então, é um negócio direto, marca lá no faturamento, no sistema de faturamento da operadora, esse crédito foi concedido pela Juvo. Se daqui 90 dias o Fernando nunca mais fizer uma recarga de celular, jogar esse chip fora, esse número aqui, isso é uma inadimplência, Juvo, você me paga para a operadora. Né? Então, eu tomo o risco. Eu recebo toda a informação. Então, a gente criou esse conceito. Esse conceito foi testado em 27 países do mundo. Caramba! Né? Ao longo de vários anos. Quando eu entrei, isso aí já estava em andamento. Né? A gente apresentou isso no Mobile World Congress, a gente recebeu prêmios. Então, a gente provou que essa aposta, ela era verdadeira. As pessoas realmente gastam existe uma correlação altíssima entre PIB per capita e o quanto que o cara consome de telefonia, né? E você conseguir dar para ele o acesso, quando ele precisa lá de 10, 12 reais, aquilo ali muda a vida do cara, entendeu? Então, hoje, só para te dar uma ideia, no Brasil, a gente faz isso mais de 100 mil vezes por dia. Caramba! A gente já concedeu, desde que a gente começou aqui no Brasil em 2018, com esse serviço, quase 2 bilhões de reais para mais de 20 milhões de brasileiros únicos. É impressionante você pensar se eu chamar isso aqui de um nanocrédito, mas o cara não tem, às vezes, 10 reais para fazer a recarga do celular. E às vezes é questão também de interoperabilidade, né? Aquilo que você falou, ele não tem um cartão de crédito, a lotérica está fechada, ele está num local não tem que dinheiro não no tem bolso, acesso, está chovendo. Não tem dinheiro no bolso. Você dá conveniência para ele. Exato. E ele, em contrapartida, ele fala, legal. Obviamente, a operadora, ela cobra uma taxa de conveniência ali do cliente, não é juros, não é nada disso, é uma taxa fixa ali que ele paga de volta, mas é uma coisa pequena por ter esse serviço. Né? E a gente é remunerado dessa forma, a gente divide isso aí com a operadora. Mas esse é o passo 1 da estratégia que a gente montou, que foi montada lá em 2014, porque era obter dados. Então, todo esse produto, esse serviço, na verdade, ele foi montado com a intenção, não como um objetivo final, mas como um meio de você obter dados para chegar num segundo passo, que é o seguinte: eu quero, aquela história que a gente falou, eu quero construir um score alternativo
de crédito para esses bilhões de pessoas no mundo que estão mal representadas no birô. Né? Então, para isso, eu vou lançar a mão desse produto e com isso aqui eu vou conseguir. Se eu dando crédito de 10, 12 reais, eu começo a ver, pô, esse cara está pagando e tal. Será que eu consigo agora dar para ele um crédito de 500 reais? Né? Então, essa era a aposta. E aí a gente, na época, 2019, a gente começou a participar de um programa de aceleração com a Mastercard, o Start Path, e no final, era um ano, isso aí abriu várias portas em vários bancos no Brasil para a gente fazer backtest, para a gente testar. Né? Então, a gente já estava desenvolvendo durante a pandemia o Score alternativo e a gente testou em vários bancos e falou, pô, tá legal isso aqui. Né? E aí, isso possibilitou que a gente fosse para a terceira e última perna da estratégia, que é uma estratégia que está aí há 11 anos e a gente nunca desviou dela, que foi, agora dá para a gente oferecer serviços financeiros para esse público que agora eu consigo enxergar do ponto de vista creditício como é que ele é. Né? E isso não necessariamente precisa ser um produto direto da Juva ou não. Pode ser uma parceria. Né? Vou trabalhar com uma seguradora, entendeu? Eu vou oferecer tal coisa. E aí foi que, em 2021, eu virei para o Steve. Eu falei assim, Steve, a gente está com informação sobre 2/3 da população brasileira. A gente escora essas pessoas em tempo real todo dia. Né? Todo dia de manhã cedo tem uma oferta para alguém dessa de nanocrédito. Né? Mas a gente já criou um score. A gente está num ambiente regulatório super favorável. A gente tem um banco central que quer democratizar crédito. Né? Vamos entrar de cabeça. E aí ele falou assim, tá bom, mas vamos fazer um piloto, vamos fazer um MVP, vamos, né? E aí eu cacei ali ideias, etc. E achei uma empresa em Curitiba que estava à venda. Era uma fintech que acho que não tinha dado certo ali porque faltou dinheiro, estava no meio da pandemia, né? O cara não tinha mais dinheiro para emprestar, ele parou a operação dele. Falei, eu quero alugar o teu nome aqui, o teu motor de crédito, e eu quero testar. Então a gente testou isso por 8 meses. A gente fez uns 1.000 empréstimos. E o curioso, eu sei que você sempre pergunta dos perrengues aqui, né? A história curiosa foi que, quando eu criei esse produto, então esse produto o que é? Ele é um empréstimo pessoal, onde a gente usa o celular da pessoa como garantia do empréstimo. Né? E era uma contratação totalmente online, o cara faz no site. E aí a gente buscava clientes ali no Instagram, né? Trazia, eu sei que eu tinha 4 telas ali, tinha um motor de crédito, tinha o score do birô, que a gente também, obviamente, consumia, além do nosso. Tinha a questão lá da onde que vinha o lead, né? Da onde que vinha o cliente. E eu comecei a construir dentro do WhatsApp for Business mensagens de vendas ali, e fui criando aquilo ali, e no final eu tinha um aparelho em casa, onde eu ficava respondendo os clientes, depois eu consegui migrar aquilo ali para o computador, e aí o volume foi crescendo, e daqui a pouco eu tinha 4 aparelhos ligados 24 horas por dia, que eu não podia desligar de jeito nenhum. E é por ali que a gente estava conversando com os clientes, eu não tinha nenhum funcionário da Juva ainda contratado para essa unidade de negócio, eu estava fazendo tudo sozinho, eu fiz os primeiros, 500 empréstimos sozinho, né? Para testar, para ver aquilo ali, se aquilo ali funcionava ou não. Então era assim, tipo, tinha aquela tensão de não pode cair a luz, não pode, né, acontecer nada disso. E aí a coisa começou a deslanchar e a gente contratou uma pessoa ou outra para dar vazão naquela questão ali do final do teste, né? E aí a gente chegou lá em novembro de 21, mostramos aquilo ali para o nosso conselho, falou, os resultados foram esse aqui e tal. Isso aqui tem um super potencial. Né? E acho que isso aqui está muito alinhado com vamos dizer, a missão da empresa. Né? Juvo, em latim, quer dizer ajudar. Né? Então, a gente sempre teve esse viés um pouco de double bottom line. Né? Então, obviamente, a empresa tem que dar lucro, mas ela também tem que ajudar. Essa sempre foi a visão. Né? Então, a gente queria fazer uma coisa para ajudar. Então, a gente falou, pô, isso aqui vai ajudar as pessoas. A gente tem um negócio interessante nas mãos. E aquilo ali foi aprovado. E aí, a gente
comprou o código-fonte ali da empresa lá de Curitiba, montou o nosso negócio, lançou com a nossa marca. Isso foi em 2022. Né? E aí a gente começou a usar dinheiro que a gente tinha de investidor, de equity, né? Para emprestar. E aí foi que eu comecei a andar junto com o Steve e fazer centenas de apresentações para investidores na Faria Lima e arredores, para falar da ideia de ter um fundo de investimento em direitos creditórios, um FDIC, né? Que é um veículo que as empresas, várias fintechs usam, lançam mão desse veículo para captar dinheiro de investidor, para pegar esse dinheiro e emprestar para pessoas, né? Em fintechs de crédito. Né? E a gente teve alguns percalços ali, teve um momento que a gente estava com o investidor, a gente parou de falar com todos os outros, o cara falou, não, fechado, vamos investir, e na hora H, no último momento, o cara deu para trás. E foi uma coisa assim que o pessoal que estava assessorando a gente na época falou, cara, em 22 anos de experiência aqui, tinham caras nessa empresa de investimento que estava estruturando o nosso FDIC, que trabalhavam lá desde que esse negócio do FDIC nasceu 22 anos atrás. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. E a gente ficou numa situação ali péssima. Né? Foi um negócio muito tenso. A gente falou, putz, não vamos conseguir seguir dessa forma. E aí surgiu um outro investidor que tinha um conceito legal de venture, onde ele misturava equity com dívida, né, com FDIC. Ele falou, não, vocês vão rodar dentro do nosso FDIC, né, proprietário, aqui, onde tem outras fintechs já plugadas, e nesse meio tempo a gente vai falar com investidores, vocês vão criando aqui um histórico de performance, né, um track record, e feito isso, aí vocês conseguem lançar a mão do teu FDIC proprietário e começar a crescer mais e mais. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2023 a gente lançou o nosso próprio FDIC, que foi até um momento onde me deu um clique ali de falar assim, poxa, esse negócio aqui cresceu. Esse negócio agora está grande. Né? Quando você começa a ter dinheiro de bancos grandes botando dinheiro ali num negócio daquele ali, você fala, poxa, a gente fez alguma coisa certa aqui, né? Até o MVP foi grande, né? Assim, 500 transações de teste são transações para foram 8 meses ali ajustando, foram, né? Foi interessante. Assim, olhando da forma que você conta, mais uma vez, parece que é bem simples, mas não foi, né, cara? Não, de jeito nenhum. É um trabalho de construção, né? E tem que esperar o cimento secar às vezes, tem que esperar a laje. E a gente errou muitas coisas, né? Erramos política de crédito, erramos muita coisa, né? Para acertar, né? Aí o pessoal sempre fala, né? Esse negócio de crédito, você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro, né? Então, você tem que entender o que é ruim para você entender. Não, então isso aqui é o tipo de cliente que eu não posso ter, esse aqui é o tipo de cliente que eu deveria ter, né? E é muito atraente e não é ao mesmo tempo, né? Assim, pode ser contado pelos dois lados da história, né? É o tipo de negócio, por exemplo, dependendo do jeito que você olha, fala, não, um mercado muito bom, é não explorado, está aqui, gente não bancalizada, e dependendo, ninguém explorou isso, então não vamos não. Então é, de fato, desafiador e faz todo sentido, mas ao mesmo tempo, quem está fazendo? Ninguém está fazendo. Nós vamos ser o primeiro, não vamos ser o primeiro. Então, a gente tem um conselheiro que foi um ex-CEO de um dos grandes bancos do Brasil. E ele comentou com a gente, para minha surpresa, eu não sabia disso, né? Porque, de novo, eu não sou um cara que veio de banco, né? Como eu te contei na minha trajetória ali, eu comecei a mexer com finanças muito tarde agora, né? Recentemente. E ele comentou comigo, ele falou, olha, não sei se você sabe, mas existe uma normativa do Banco Central onde X%, acho que são 2% dos depósitos à vista, os bancos eles têm que, de alguma forma, canalizar isso para um microcrédito. Do contrário, esse dinheiro ele não vamos dizer, você não pode aplicar CDI nesse dinheiro, você não pode ter juros em cima desse dinheiro ali, né? E ele falou, cara, você não sabe quantos bancos no Brasil fazem isso? Eu não sei se é verdade ou não o que ele falou, mas ele falou, quase nenhum, né? Então, realmente, eu acho que a gente
falar com o público classe C, classe D, né, o público que tem aí salário entre 1 e 4 salários mínimos. Não é todo mundo que tem o apetite para servir, mas a gente escolheu fazer isso porque a gente tinha informação desse público onde ninguém mais tinha, então a gente tinha um diferencial competitivo e a gente queria ajudar. Então também não é servir o público, mas com uma oferta ruim, né? Um juro muito alto, né? Condições muito, muito ruins. Então a ideia justamente como é que a gente monta um produto onde a gente consegue ter uma inadimplência baixa justamente para conseguir remunerar os nossos investidores e também conseguir voltar para o cliente com o juro mais baixo possível que a gente consegue, né? Para justamente poder ajudar o cara, né? Para gerar, além da conveniência, também ele conseguir pagar, né? Se manter. Exato, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Você cobrar juro muito alto, a inadimplência vai ser alta, então aí você tem que aumentar mais ainda o juro, porque o que paga tem que compensar o que não paga, né? Então você entra num ciclo vicioso, né? A gente quer ir justamente ao revés, né? Então a gente quer escolher bem o cliente. Então, para isso a gente tem os nossos dados proprietários. Acho que isso que faz toda a diferença. Esse que é o segredo da Juvo, que foram anos e anos, né, trabalhando para criar isso, né? Esse é o nosso diferencial. Para daí você oferecer um serviço com, se possível, uma baixa inadimplência, para você ter um juro baixo, para você ter mais clientes, e aí você está... vocês têm mostrado, assim, pelo que você contou, né, pelo que acompanhei, assim, muita resiliência ao longo da jornada, assim, de olhar, ouvir, mudar, adaptar, construir, conectar. Mudou para o Brasil no meio da pandemia, trouxe o time para cá, fez esse processo. E, assim, quem olha para a Juvo hoje, se você jogar no Google, acho que vai aparecer. Vocês fizeram uma rodada muito agressiva agora, né? Montaram um feed de captação e tudo mais. Qual é o maior desafio? Qual é o próximo desafio que vocês têm? Olhando, daqui para frente, o que vocês estão vendo como oportunidade, principal desafio? Como você bem falou, a gente conseguiu captar. Acho que isso é resultado assim, da gente ter uma gestão super responsável, a gente crescer. Quem olha de fora acha que os caras cresceram muito rápido. Não, a gente podia ter crescido muito mais rápido. A gente sempre foi muito cauteloso, né? A gente queria fazer as coisas com calma, a gente queria realmente construir um histórico de performance muito bom, porque isso é que possibilitou, depois de muito tempo, e ter paciência, né? Que a gente pudesse chegar num ponto desse onde um investidor grande olha e fala, tá bom, vou colocar aqui centenas de milhões de reais para você, para te ajudar a emprestar esse dinheiro para quem precisa, né? Então, acho que isso é resultado de um trabalho duro ali. Mas agora a gente está do outro lado do problema, que tá bom, agora você não tem mais um problema de capital, né? Que é um problema que às vezes mata muitas empresas, né? Até a empresa que eu citei ali quando a gente fez o MVP, que era a empresa em Curitiba, ela parou porque ela não tinha dinheiro de investidor para emprestar para os clientes. Então você passa a não ter mais esse problema, mas aí você tem o problema oposto, que é assim, tá bom, agora eu preciso gastar esse dinheiro do investidor, ele está esperando que eu, né, coloque o dinheiro dele para trabalhar. Então eu preciso emprestar esse dinheiro para outras pessoas, para mais pessoas. Então para isso a gente precisa ter o que a gente fala aqui de originação, e para a gente fazer isso, a gente precisa ter mais parcerias, né? Então a gente vê que é uma coisa que a gente tem buscado muito recentemente, são parcerias onde a gente consiga agregar com esse serviço, com esse primeiro serviço financeiro que a gente está trazendo de empréstimo pessoal usando o celular como garantia, como uma alternativa. Então, vou te dar um exemplo. Empresas de vale-refeição, de benefícios. Recentemente teve aí uma mudança na parte de regulação, portabilidade, etc. Então, assim, você tem que reter o teu cliente. Como é que você faz isso? Você, de repente, poderia trazer outros serviços. Então, o cara já está lá, usa o aplicativo todo dia quando vai comer. De repente, lá naquela mesma plataforma, você já traz opções de tipo, você está precisando de dinheiro? Tem aqui também um parceiro que está trazendo aqui uma solução, né, para você, né? Então, esse tipo de coisa é o que a gente tem buscado mais recentemente para fomentar o nosso crescimento, né? Então, parcerias é uma coisa, acho que eu diria que para 2026 uma coisa super importante para a gente.
Interessante. Trabalhar com alguém ali para te ajudar a distribuir, acho que faz todo sentido, né? Principalmente que provavelmente você já conhece o cliente dele de alguma forma, já tem um histórico dele ali transacional, de recarga ou de alguma outra operação, né? Você ficaria surpreso que, assim, grandes bancos no Brasil, onde a gente empresta, o cliente tem essa conta nesse banco, ou seja, o banco não emprestou para ele, quem emprestou foi a gente. Né? E, assim, volumes muito altos de bancos, vamos dizer, os bancos digitais, né? Onde você imagina que esse cliente vai ter crédito, lá ele não tem. Né? Então, teve esse boom de muitos bancos darem contas ali para os seus clientes, etc., terem milhares de clientes, mas se você for olhar no detalhe, muito pouca gente ainda continua sem ter acesso a crédito. E você falou uma hora, eu ia te perguntar, acabei passando. Como é que funciona o celular como garantia quando vocês fazem a operação de vocês de crédito? Então, essa aí foi uma ideia, quando eu coloquei lá para o Steve, assim, como é que a gente consegue fazer um produto onde a gente consegue deixar a inadimplência mais baixa, né? Eu acho que a ideia foi, todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Então é uma coisa que está no teu bolso, e ele pode servir como um veículo para você conseguir crédito que de outra forma você não conseguiria, né? Quando a gente estava nessas apresentações ali, falando de buscar investimento, a gente se deparou ali com empresas que levaram a gente para comitês, etc. Eu lembro que eu falei com um vice-presidente jurídico ali de um grande banco, e ele falou para mim, olha, vocês têm que fazer uma alienação fiduciária. Né? Eu falei, o que é alienação fiduciária? Você fazer uma hipoteca, né? Você comprar uma casa, no fundo é exatamente a mesma coisa. Né? Quando você faz um financiamento imobiliário, o banco ele permanece o dono do teu imóvel até você acabar de pagar, mas você tem a posse do imóvel, você vai lá e você vive lá naquele apartamento todos os dias. Né? Então tem uma diferença entre posse e propriedade. Né? Então a alienação fiduciária é isso. Então o que a gente quis fazer? Você já tem um celular, você passa a propriedade desse celular para a Juva até você acabar de pagar. Né? Mas você mantém a posse do celular, você continua usando o celular. Né? E a ideia foi, se a gente colocar um aplicativo aqui dentro desse celular, para garantir que se o cliente ficar inadimplente, a gente faça uma restrição temporária de alguns aplicativos não essenciais. Por que não essencial? Né? A gente sempre se pautou por essa questão da não essencialidade. Porque é importante que eu possa me comunicar com o meu cliente, se ele ficar inadimplente. É importante que ele tenha acesso à conta do banco dele para ele poder me pagar. Né? Então não faz sentido eu bloquear totalmente o telefone do cara se ele ficar inadimplente. Né? E a gente não está num negócio de bloquear celular ou fazer busca e apreensão do celular. Tem alguns modelos que bloqueiam de vez o celular, né? Sim, da operação da Juvo, eu sei o que a gente faz, que a gente não faz isso. Né? A gente aprendeu que o correto é você ter uma alienação fiduciária, que é um instrumento jurídico, né, previsto no Código Civil. Então, quando você financia um carro, quando você financia um imóvel, é exatamente isso que você está fazendo. Né? E a gente usar a questão dessa restrição temporária, mas o principal diferenciador ali ainda é a questão do nosso score proprietário. Né? Então, para quem que a gente empresta. Né? Então, essa questão é só para a gente criar uma pequena inconveniência. Do mesmo jeito que no outro serviço, né, de adiantamento de recarga, você está querendo uma grande conveniência para o cliente, aqui você está querendo uma pequena inconveniência, que é eventualmente um aplicativo ou outro que ele passa a não ter acesso, para incentivar o cara a te pagar. Porque a gente sabe que, no final das contas, o cara não deixa de pagar porque ele não quer. É porque aconteceu alguma coisa na vida dele. Né? E ele vive no limite, então, às vezes, é um parente que ficou doente, precisa comprar um remédio. Né? É alguma coisa que aconteceu ali na casa, ou, sei lá, o modo de transporte dele, de trabalho, o cara faz entrega, a moto dele quebrou a corrente. É um gasto que não estava previsto, e isso atrapalha a finança do cara. Né? Então, ele precisa, talvez, de um tempo para te pagar. Ele vai pagar. Né? Então, nesse momento, o que a gente quer é que ele priorize o pagamento para nós versus qualquer outro compromisso que ele tenha. Então, basicamente é isso. Né? Então,
Mas é um negócio baseado em algo que todo mundo tem, né, que é o celular, né? Mas é uma coisa assim, a gente não tem acesso a nada do aparelho do tomador do empréstimo, né? Não tem acesso a nenhum conteúdo do seu celular. Simplesmente o negócio fica dormindo ali dentro do seu celular, que um dia, se você ficar inadimplente, a gente vai avisar, obviamente, com antecedência. Olha, você deixou de pagar. Ó, daqui a X dias, talvez você perca acesso a um aplicativo ou outro, né? Basicamente é isso. E a gente tomou todo o cuidado de usar Visual Law, de usar, sabe, contrato. Quando a gente faz um contrato, uma CCB, uma cédula de crédito bancário, a gente usa coisas do tipo você, né? Uma coisa bem assim para o cara entender. Sim. Até uma coisa que no começo, quando a gente lançou isso, eu até duvidava que será que o pessoal vai conseguir assinar digitalmente uma CCB, e o público mostrou que, poxa, isso aí é possível, né? Isso aí funciona. Porque acho que existe talvez um preconceito ali de achar que o pessoal não sabe fazer, entendeu? Não, o pessoal é super descolado, entendeu? O pessoal de 1 a 4 salários mínimos é super descolado. Os caras se viram, os caras sabem fazer, entendeu? E às vezes eles alavancam muito dinheiro também, né? Dependendo da operação, para eles resolverem um problema muito grande. O dinheiro, às vezes, quando eles têm acesso, se for usado da forma certa. Exato, e eu acho que uma das outras coisas importantes no caso da Juva, assim, o valor médio do empréstimo que a gente faz é R$ 2.500. É bastante dinheiro. Se você pensar que a renda média do nosso tomador de empréstimo está na casa dos seus R$ 3.000, é quase um salário. Isso não é que eu estou emprestando R$100, porque às vezes com R$100 o cara não resolve a vida dele, né? Então, obviamente, a gente precisa ter todo o cuidado de, assim, é um valor substancial que vai realmente ajudar o cara, vai fazer diferença, mas, por outro lado, é um risco muito maior para a empresa, né? Imagino. Pai, a gente falou muito, hein? Temos mais 15 minutos de gravação aqui, eu tenho muita pergunta para te fazer, mas eu vou escolher umas aqui. Antes da gente ir para o final ali, tem alguma história legal de bastidor que você queira contar, que você acha que faz sentido, para inspirar nosso ouvinte? Bom, teve a história que eu te falei lá dos 4 celulares, como é que surgiu aquilo ali, que foi tudo... Eu tenho até o nosso diretor de produtos que trabalha comigo, ele usa a expressão clipes e barbante, né? Foi basicamente isso aí, né? Era um negócio assim, improvisado, né? Eu acho isso muito importante, cara. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica olhando e acha que é tudo sofisticado, né? Assim, não. Eu vou montar essa iniciativa, essa unidade de negócio, eu vou montar isso, eu preciso de time, de estrutura, eu preciso de... Cara, testa, vai lá e testa. Exato. Faz simples, começa. Exato. Arruma uns 5 clientes pagantes, arruma uma estrutura bom, coragem. Não sei fazer, traz o time, pede. Exato. Até uma vez eu li um negócio falando assim, se você faz um MVP e depois você olha para trás e não acha que aquilo lá estava horroroso, você demorou demais para... Você demorou. Né? Então, realmente muita coisa de improviso, etc. E assim, perrengues, histórias engraçadas a gente tem. A gente é uma empresa 100% remota, até hoje, né? A gente tem um escritório, um cowork, mas é totalmente opcional o pessoal ir para lá, né? E teve caso de cliente ir até lá, né? Para querer falar com a gente, né? Acho que era um taxista, ele tinha sido, o nome dele tinha sido protestado porque ele não estava pagando há meses, né? E ele foi lá pedir a carta de anuência, falou, olha, não precisa, né? Desci correndo ali para explicar o cara estava indo embora, né? Para a gente explicar para ele, olha, não precisa fazer isso, hoje em dia é totalmente digital. Acho que o cara deve ter ficado protestado 20 anos atrás, achou que ainda era daquele jeito, né? Mas história de cliente tem, assim, várias e várias e várias, né? Mas acho que como inspiração a questão é realmente acho que o mais importante é fazer do jeito que der, né? Mas acho que tem que fazer do jeito que der. Realmente a ideia tem que ser testada, acho que isso é o mais importante, né? Às vezes até a escassez, a falta do dinheiro, a falta de time ajuda nisso, né? Porque você faz com mais atenção, você faz mais cirúrgico, você se permite, sei lá, dá tempo ali também, né? Exato. Muito recurso, às vezes você não mede o resultado direito, quando você vê, você fala, Exato. Você não vai se pagar. Infelizmente eu nunca tive esse luxo, tá? De ter muito recurso.
Cara, eu acho até que você tem recurso bastante, assim. Eu acho que você tem muita resiliência, assim, tá na cara. Bater... captei um grande fundo. Pô, você ficou 100 meses, sei lá... 100 meses, não. A gente está começando centenas de apresentações e tudo mais. Literalmente. Eu escuto gente falando, eu montei um projeto aqui, a quinta, eu mostrei para 5 investidores. Eu falei, cara, continua mostrando. O não vai vir, mas certeza. O sim vem muito depois de muito tempo. Eu acho que assim, o importante é você ter um sim. É lógico. Então você tem que correr atrás do sim até, né? Não importa os nãos ali, né? Aquela coisa, quando eu trabalhava com vendas, era talvez o meu índice de ganhar licitações, etc., quando muito eram uns 20%. Né? Então, quer dizer, você perdia 80% dos negócios que você participava. Né? Quando você vai falar com o investidor, a mesma coisa. Provavelmente você vai ter 90% das pessoas vão te falar não. E no nosso caso, assim, servir o público entre 1 e 4 salários B2C, crédito, era um negócio que, para muitos investidores, era um negócio muito arriscado. Né? A gente não quer nem ouvir falar disso aí. Né? Eu acho que uma coisa, acesso que vocês dão ali, eu acho que é muito importante. Muita empresa de sucesso que eu vi, que eu estudei casos, o produto dela era acesso. Era acesso a uma pessoa que não tinha acesso a crédito, acesso ao sistema financeiro, acesso a pagar uma conta, acesso ao celular. E vocês dando acesso para esse público, de forma que vocês estão sendo mostra que vocês estão sendo muito eficientes, mostra que o cliente é recorrente, mostra que vocês conseguem fazer. Isso é muito legal. Então, estamos chegando nos finalmente aqui, e aqui no nosso podcast, no Fintech Makers, a gente tem uma pergunta especial por temporada. Uhum. E a pergunta, a gente não lançou oficialmente ainda a segunda temporada que a gente está, e a pergunta mudou, não é mais a pergunta da AI, mas como a gente no nosso papo de bastidor, você ficou muito curioso com que pergunta iria fazer para você, a gente trouxe ela também, a gente convocou a inteligência artificial, bateu um papo com ela quis fazer uma pergunta, ela falou, excelente ideia, a gente até está pensando em voltar essa pergunta. Mas, assim, vamos para a pergunta da AI. Eu achei muito legal a pergunta que ela te fez e eu acho que eu deveria fazer essa pergunta para mais gente, porque eu vou ficar curioso para saber. Ela falou, Murilo, qual foi o aprendizado mais importante da sua carreira que não aparece no seu currículo, mas que influencia muito na forma com que você vive hoje? Excelente pergunta, né? Deixa você pensar e eu vou falando aqui, porque eu demorei, demorei muito tempo para responder, como se fosse o Fernando respondendo essa pergunta. Porque, de fato, né, a gente, às vezes, por exemplo, hoje eu uso muito esporte para ter uma vida melhor, sabe? O esporte me suporta muito, assim, me dá muito suporte de dormir melhor, de falar melhor, de viver melhor. E é isso que ele falou, qual foi o maior aprendizado que não está no teu currículo? Cara. Que você não botou no teu LinkedIn, vamos falar assim, e que você usa na sua vida, para ver que te influencia para ver melhor. Eu acho que, assim, o que eu aprendi ali, eu acho que a gente tem que... Teve vários aprendizados, mas um que eu gosto muito, eu escutando ali o Obama falando de um negócio assim, muito... dando um conselho para as pessoas que estavam começando a carreira, etc. E ele falava assim, poxa, tente ser aquela pessoa que vai lá e resolve. Né? Tente ser aquela pessoa que vai lá e faz as coisas acontecerem. Né? E quando te derem alguma coisa para fazer, não fica buscando aquela coisa que é a mais legal, né? Aquele projeto mais legal da empresa. Qualquer coisa que te derem, você vai lá e arrebenta. Né? E não ser aquela pessoa que talvez esteja ali tentando explicar, ouvir com teorias ali, ou tentando provar por que alguma coisa não pode ser feita. Né? Então, aquilo ali foi um negócio que eu falei, poxa, é aquilo que eu te falei antes, né? Várias coisas que eu acabei vendo depois da minha carreira, eu falei, poxa, era isso que eu estava fazendo, só que nunca ninguém tinha colocado em palavras, eu tinha explicado aquilo ali. E acho que esse aí,
é um grande aprendizado, entendeu? Que eu acho que, inclusive para pessoas que estão começando, acho que é super importante, né? E outra coisa que ele fala lá é a questão de você realmente fazer algo que você tem interesse, né? Que você é apaixonado por aquilo, né? E não pensar no final, né? Então, tipo assim, eu não quero ser... e não pensar assim, eu quero ser sei lá, um deputado quando eu tiver 40 anos, eu quero ser um médico e curar essa doença, né? Com um tal momento da minha vida. E sim, assim, poxa, eu adoro computador, eu adoro mexer com isso aqui, né? E quando você vai ver ali, você vai ser um cara, você se dedicar para isso, você vai ser um cara que, obviamente, você não vai ser um Bill Gates, mas você vai ter sucesso na sua carreira, né? E acho que ele colocou em palavras ali coisas para mim que realmente é algo que eu sempre levei na minha vida comigo, né? Que é essa coisa da gente realmente executar, né? Outro dia eu estava num lugar e a esposa de um amigo meu falou, pô, o Murilo resolve. E acho que é isso, resolver, né? Tem que fazer, tem que fazer acontecer. Acho que esse para mim é o principal aprendizado e algo que você gosta, entendeu? Que você se interessa, né? E sempre, no meu caso, sempre me interessei por muitas coisas na vida. Eu sempre fui um cara muito, né? Obviamente tem pessoas muito mais focadas do que eu, que constroem uma carreira numa indústria só, etc. Tal. Eu acabei pulando de galho em galho ali, mas é o jeito que eu gosto de fazer as coisas, né? Mas acho que independente do estilo, do que você gosta, acho que é importante estar aprendendo, né? E depois usar isso aí para impactar. Acho que é importante isso. Boa, que legal. Eu escutei um negócio bacana outro dia desse. Não, tem um tempo que eu também trago, assim, que fala pra gente analisar todos os dias se a gente recebeu mais ou doou mais, sabe? Assim, se a gente somou pro mundo ou se a gente negativou o mundo, sabe? Uhum. Porque eu acho que é importante isso. Acho que essa cultura de fazer, de tentar resolver, de tentar ajudar, de alguma forma você está impactando e você está somando ali. Quando você começa a tirar do mundo, quando você começa a ser dreno, quando você começa a só sugar, isso acho que prejudica teu dia a dia, sei lá. Para mim é muito... Às vezes eu tenho que parar, olhar, refletir, porra, tenho colaborado com o mundo, assim, de uma certa forma, não só de doação, mas de ajudar as pessoas a ouvir, doar e fazer. Acho bacana. Pô, legal. E a pergunta da temporada, assim, o que é uma fintech para você? Essa pergunta ela é muito... Porque eu vejo que, assim, tem dois vieses. Tem um viés de bolha, assim, pô, o cara era uma fintech de cripto, então defende bastante isso. Ele é uma fintech de crédito, ele defende bastante isso. Mas eu nunca consegui chegar a uma resposta, ouvir respostas muito parecidas, assim, sabe? Tem gente que fala, fintech tem que estar no Banco Central, fintech tem que estar com regulatório, fintech tem... Para você, e aqui não tem certo ou errado. Para o Murilo, o que é uma fintech? Acho que usar a tecnologia para prover serviços financeiros, acho que a essência da fintech é isso. Regulação, de novo, eu não sou uma pessoa que veio do mercado financeiro, não tive nem tempo de me preocupar com esse tipo de coisa, né? Acho que existem vários debates ali, livros escritos sobre o assunto, super importante, né, ter essa discussão, fomentar essa discussão. E obviamente existe também a distinção de ser uma fintech, a gente está assumindo que é uma startup ou não é, entendeu? Então, startup para mim, diferente de uma empresa pequena, é uma empresa que cresce muito rápido. Esse para mim é o conceito da startup. Você pode ter um small business, uma empresa pequena, né, e ter a tua empresa ali crescendo devagarzinho e tal. Isso aqui para mim não é uma startup. Startup é uma empresa que realmente ela vai ter um crescimento explosivo. Acho que para mim é o diferencial. Agora, uma startup que está na área financeira, que usa tecnologia, aí eu chamaria de uma fintech, né? Então, no nosso caso, a gente usa muito recurso de inteligência artificial. Eu venho escrevendo sobre isso aí, uma coisa, principalmente na nossa questão de modelagem, né? Deep learning, muito mais além do que machine learning, etc. Isso é super importante para a gente preservar ali essa questão dos dados proprietários né, do nosso diferencial. Constantemente está fazendo isso. Obviamente também começar a usar AI para a gente fazer toda essa parte de servir o cliente, né, que é importante também do ponto de vista operacional e também
do ponto de vista de ser mais eficiente, né, do ponto de vista de custo. Mas voltando, acho que eu não tenho uma resposta super inteligente para você do que é fintech. Para mim é usar realmente tecnologia, mas usar mesmo para trazer serviço financeiro. No nosso caso, o que a gente tenta fazer para realmente quem a gente acha que mais precisa. Mas isso é a pegadinha da pergunta. É pegar um viés diferente. Para mim não tem certo nem errado nessa resposta. Eu acho que são visões diferentes, visões que se complementam, ou no mínimo trazem novas possibilidades de você pensar diferente. Murilo, muito obrigado por estar aqui. Agora é a parte do encerramento e eu vou te deixar um espaço aqui para você trazer alguma observação, se você quiser agradecer a alguém, a família, ao time. Muito obrigado mesmo por compartilhar a sua história. Quero te trazer depois, numa outra oportunidade, para uma mesa redonda para a gente falar de crédito com outras pessoas, dar opiniões diferentes, entrar num termo mais técnico, mas hoje foi bacana ouvir tua história, aprender um pouco contigo sobre resiliência, sobre enfrentar grandes desafios, globais desafios de impacto. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Muito obrigado de novo pelo convite. Deixo aí depois, se você puder, o meu contato ali no LinkedIn. Acho que é a forma mais fácil das pessoas falarem, né? Quem quiser conversar mais, estou à disposição. Sim, agradeço, mas aí vou ter que agradecer 1 milhão de pessoas aqui de carreira, família, todo o time atual da Juvo, que realmente tem feito um trabalho fantástico. A gente leva muito a sério a nossa missão, né, de ajudar. É uma empresa fantástica e eu tenho muito orgulho, né, de estar liderando aqui no Brasil esse time. Então, eu não estaria aqui se não fosse por eles, né? Então, agradeço muito. E é isso. Maravilha, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Queria agradecer. Vamos deixar no descritivo do episódio seus contatos, os contatos da Juvo. Se você quiser entrar em contato com o Murilo, com a Juvo, está lá para ajudar eles na missão de distribuir de forma melhor e mais estruturada o crédito. Mais uma vez, para quem quiser apoiar o Luquinha, nosso piloto de kart juvenil, que performa bastante sendo um atleta autista, é só entrar em contato com a gente também, que a gente está nessa missão também. Vamos deixar um vídeo dele no episódio. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.